Olá, chegamos ao final da semana e durante toda a semana nós estudamos aí um pouquinho sobre o início da carta de Paulo aos Efésios. Na verdade foi uma introdução geral dessa epístola tão importante para nós. Então obrigado porque você esteve comigo durante todos esses dias compartilhando esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se junte à nossa grande família do Lição Fácil e vamos juntos pregar o Evangelho, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Vamos aqui fazer um resumo do que nós estudamos durante toda essa semana, Paulo e os Efésios. Nós descobrimos que Paulo foi o fundador da igreja ali em Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade muito importante, cerca de 250 mil habitantes, era rota de comerciantes, então uma cidade estratégica, uma cidade rica. Né? Ali se adorava a deusa Diana ou Ártemis e havia um templo lá que foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mais de 200 pilares, desses 36 pilares esculpido e revestido de ouro puro. Imagina a grandiosidade, a suntuosidade desse templo. O apóstolo Paulo chega nessa cidade, na segunda viagem missionária, fica um pouco tempo, volta na terceira viagem missionária e fica ali 3 anos pregando sobre o reino de Deus. É claro que quando você prega sobre o reino de Deus, a luz do evangelho brilha, as trevas da ignorância e da idolatria são dissipadas, né? Então a idolatria que eles praticavam, adorando a deusa Ártemis, que na verdade não existia, que só existe na cabeça dos seus adoradores, quando Paulo prega o evangelho, aquelas pessoas se livram dessa superstição, dessa adoração a um Deus falso e começam a adorar a um Deus verdadeiro. Isso quer dizer que a fonte de lucro dos artesãos que faziam os nichos para a adoração de Diana foi tremendamente impactada e comprometida. E isso fez com que a cidade inteira se levantasse contra Paulo, que pregava sobre essas coisas. Nós vimos que eles foram lá para o anfiteatro, onde cabiam 25 mil pessoas, e ali eles gritaram por mais de 2 horas, é grande Diana, né? Ou seja, exaltando aí a deusa que eles julgavam existir, mas não existe, né? No entanto, isso fez com que o apóstolo Paulo terminasse o seu ministério naquela cidade. Ele foi embora dali, foi para a cidade de Mileto. Um tempo depois, ele chama os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, para uma reunião em Mileto. E lá ele transmite a sua preocupação com a igreja, dizendo: olha, depois da minha partida eu sei que vai vir lobos vorazes que não pouparão o rebanho, dizendo coisas pervertidas a fim de atrair após si os discípulos, né? Os membros da igreja. O apóstolo Paulo então demonstra o seu cuidado, sua preocupação para com a igreja, pedindo: olha, pastoreie a igreja de Deus, pastoreie com fidelidade, com esforço, com oração, mas cuide do rebanho de Deus, né? Essa foi a preocupação do apóstolo Paulo. E houve uma despedida, ele dizendo que talvez nunca mais veria o rosto deles novamente. Houve uma grande emoção, todos foram às lágrimas, abraçaram, beijaram Paulo, e de fato eles não mais o viram. Alguns anos depois, ele estava preso em Roma, de onde ele escreve uma carta para continuar animando os membros daquela igreja a permanecerem firmes na fé. Você se lembra que teve lá um episódio espiritualista interessante. Alguns homens disseram para um espírito, alguém que estava possuído de um espírito imundo, né, de um demônio, ordenando que ele saísse daquele indivíduo em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava. O demônio disse para eles: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, e vocês quem são? E aí diz a história bíblica que esse endemoniado precipitou sobre eles, de maneira que prevaleceu, e eles saíram envergonhados, desnudos, machucados, feridos,
e não conseguiram fazer nada. Isso trouxe uma grande comoção espiritual, um grande temor. E o nome de Cristo exaltou-se de uma maneira extraordinária naquela cidade. Tanto é que diz a Bíblia que aqueles homens pegaram aqueles livros de magia e queimaram em praça pública. E a soma do valor daqueles livros chegava a 50 mil denários, ou seja, 50 mil dias para ganhar esse valor, porque um denário é o valor do pagamento de um dia de trabalho. Fazendo a soma para os dias de hoje, se nós calcularmos R$ 55 por dia, trabalhador em média R$ 55 por dia, chegaríamos a uma soma de R$ 2.750.000 que foram queimados em praça pública, tamanho comprometimento que aquele povo teve com Jesus Cristo diante da revelação de que o que eles estavam fazendo era errado. Bom, aqui a lição de sexta-feira fala que foram descobertos alguns papiros antigos, trazendo aí fórmulas, ilustrações de rituais, feitiços, maldições, que demonstra, achado ali naquela região, que demonstra exatamente que essa era a prática. Por isso, talvez, certamente, né, que o apóstolo Paulo fala tanto de Cristo como o poder que liberta. E isso foi de encontro com aquela necessidade. Eles precisavam acreditar que havia um poder superior àqueles poderes do mal que se levantavam, a fim de protegê-los, para que eles vivessem em paz, para que eles tivessem segurança, para que eles tivessem felicidade e encorajamento de continuar pregando o evangelho aqui naquela região, sem ser perturbado por esse pensamento, por esse medo de que talvez se levantasse um espírito do mal para combatê-los. Então o apóstolo Paulo enfatiza muito na sua carta o fato de que Cristo era o poder necessário para vencer os poderes do mal. E aquilo trouxe para eles aí um ânimo renovador. Essa foi a introdução à carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Lembrando que ele escreve essa carta no ano 62 depois de Cristo. Não se esqueça disso, no ano 62 depois de Cristo. Quanto tempo depois que Jesus foi para o céu? Jesus foi para o céu no ano 33. No ano 30 ele foi morto. 27 ele foi batizado, no ano 30 ele foi morto, certo? E no ano 30 ele subiu ao céu, naquele mesmo ano ele subiu ao céu. Então, 32 anos depois, ele escreve a carta aos Efésios. Como lidar com a influência e os ataques dos sinistros poderes cósmicos foi aí a instrução abundante aqui na carta de Efésios. Se você quer também ter a mesma sensação de segurança, de saber que o Senhor Jesus, o grande poder, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, que Ele pode nos proteger de tudo, inclusive das hostes satânicas. Se você quiser ter o efeito positivo de ter essa consciência, é só você ler a Bíblia, ler a carta de Paulo aos Efésios, que você vai ter a mesma sensação de segurança. Aliás, é isso que Deus quer que nós sintamos quando nós nos aproximarmos dele. Ele vai nos ajudar a enxergar além dessas coisas, a enxergar a potência do universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe todas as coisas, aquele que está presente em todos os lugares, aquele em cujas mãos está a nossa vida. Se nós temos essa consciência plena no nosso coração, se nós o amarmos de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, saiba que nada nessa terra poderá demover-nos um centímetro sequer do caminho que o Senhor preparou para que nele andássemos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você, meu amigo e minha amiga. Permaneça firme, estudando a palavra, lendo-a, fazendo reflexões sobre a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração cada dia, fortalecendo você por os embates dessa terra. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pela alegria de ter estudado a Tua Palavra. Que linda carta, a carta de Paulo aos Efésios. Que lindo sentimento de
proteção, cuidado, preocupação que o apóstolo Paulo teve para com aquela igreja. Mas que mensagem poderosa que é centrada em Cristo como nosso libertador, nosso salvador, nosso Senhor. Dê-nos, Senhor, cada vez mais a graça de estar perto de Cristo, para que quando naquele grande dia estejamos todos preparados para herdar a vida eterna, que por meio dele e da sua morte teve lugar, se criou a porta da esperança, se abriu a porta da esperança para nós. Em nome de Jesus pedimos, agradecemos. Amém. Foi uma alegria estar com você essa semana. Amanhã começaremos uma nova jornada. Lição 2, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Você não perde por esperar. Fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.